e como é uma pessoa de importância para essa mulher, acaba tendo uma influência, uma relevância para ela. Então, ela acaba contando com o apoio. E muitas vezes o marido pode se surpreender com as habilidades desenvolvidas, a capacidade que a esposa pode ter de desenvolver as habilidades. Um outro exemplo também que a gente vê muito nesse campo de batalha, de estar presente, ajudando as pessoas a se habilitar, São 3 pilares que sustentam todo bom motorista: técnica dominada, memória e controle emocional. Aqui neste podcast eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco, porque quando você foca para melhorar aquilo que você ainda não tem controle, os resultados vêm com toda certeza. Porque o fato é o seguinte: o medo passa, mas o motorista fica. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Dirigir Transforma. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você fazer o seu Drive in 7 Days, ou seja, como se transformar em uma motorista independente em 7 dias consecutivos. Eu sou Del de Paula. Eu sou Jennifer Zoelli. Eu sou Michael Martinez. E o tema de hoje é: quero dirigir, mas meu marido não me apoia. Michael, como que pode ser, como que algo tão transformador, algo que ajuda tanto na família, por exemplo, a mulher ela dirige, consegue dirigir o seu carro, ela pode apoiar o marido em muitas coisas, até mesmo ir ao mercado, né? Levar as crianças na escola, enfim. Como que é algo que ajuda tanto, que traz tanto benefício para a família, a mulher dirigindo, mas mesmo assim acontece de alguns maridos não apoiar a sua esposa a tirar sua carta, ou seja, mesmo após ter habilitação, não apoia ela em dar continuidade em ser um motorista. Por que acontece isso? Nós vamos começar a entrar aqui em casos de família, hein? Basicamente. Basicamente, hoje sim. Mas é uma pergunta legal. Por que acontecem, né? Por que alguns maridos não veem tanto valor na esposa em ajudar, ao ponto de dar o apoio? São vários os motivos para que isso possa acontecer, né? E eu peço até a ajuda de vocês aí para me tentar não deixar esquecer nenhum. Mas eu posso começar aqui citando, por exemplo, se o marido não te apoia, será que alguma vez você deu motivo para que ele não te apoiasse nessa situação de hoje? Será que alguma vez você já pisou na bola com ele? Pode ser um motivo, uma quebra de confiança, né? Ou pode ser também que você entrou num relacionamento que já não tinha confiança. Será que houve confiança em alguma coisa, em alguma vez desse relacionamento? Pode ser uma falta de confiança, mas uma confiança que nunca existiu. Ou que foi quebrada, ou que nunca existiu. Consequentemente, o marido não apoia a esposa. O que mais? Acredito o egoísmo também do homem pelo próprio carro em si, né? Pode ser um apego material, né? Porque o carro pode ser da mulher. Tem casamentos que é tudo nosso, né? Tem casamento que é meu ou é seu. E vai depender, cada caso é uma situação diferente, mas existe essa questão do apego material também. O valor que o homem dá para o carro, não que esteja certo ou errado, mas existem pesos e medidas. Tem que ter um senso de colaboração, cooperação um com o outro, para que possa haver o apoio da parte do marido e o desenvolvimento da parte da esposa, porque, como o Deoclésio citou, ajuda no desenvolvimento familiar. Que mais outro motivo a gente pode citar aí? A própria crença limitante do marido em achar que a esposa não vai ser capaz. Talvez ele tenha um julgamento sobre ela, sobre as habilidades dela, e ele pode achar que ela não vai ser capaz, que ela vai bater o carro, vai acontecer algum acidente. Então esse próprio medo, né, na verdade não é nem o medo mais dela que nós estamos falando, né? Ela tem o medo de dirigir, é o próprio medo dele, né? Mesmo porque o tema ela quer dirigir, né? A questão aí é a crença limitante dele, o medo dele, né? Ele tem que trabalhar esse medo dele. É uma crença limitante, né, Mike? Sim, e como é uma pessoa de importância para essa mulher, acaba tendo uma influência, uma relevância para ela. Então, ela acaba contando com o apoio. E muitas vezes o marido pode se surpreender
com as habilidades desenvolvidas, a capacidade que a esposa pode ter de desenvolver as habilidades. Um outro exemplo também que a gente vê muito nesse campo de batalha, de estar presente, ajudando as pessoas a se habilitar, é o ciúmes. Né? Tem marido que tem ciúmes, tem um certo medo, uma insegurança da parte do marido, para que a esposa, estando habilitada, talvez ele se sinta igualado, né? Nossa, minha esposa agora vai ter a mesma independência, a mesma autonomia que eu. Em alguns casos de ciúmes ou egoísmo, o homem tem essa necessidade de querer se sentir um pouco acima, um pouco superior ou dominador, mas isso é prejudicial para ele. Isso, inclusive, ele pode até pensar, ela vai começar a dirigir, vai ter essa independência, vai conhecer outras pessoas e vai querer, de repente, me deixar de lado. Então, eu acredito que surge essa barreira também. Sim, é uma questão de raciocinar, né? Não só a esposa raciocinar sozinha, mas às vezes raciocinar com o marido, porque talvez ele não enxerga quão facilitado pode se tornar o dia a dia dos dois como família, como casamento, se a mulher também dirigir. Às vezes está precisando de fazer alguma compra, ir no supermercado, buscar os filhos na escola, ou a esposa precisa comparecer a uma consulta médica, algo do tipo, tudo se centraliza no marido. Só o marido faz, o marido tem que fazer. Pega o carro. Às vezes para o marido está tudo bem, mas talvez ele não enxerga, ele nem se deu a oportunidade de enxergar como que existe a oportunidade de tirar um peso, uma sobrecarga dos próprios ombros dele, distribuindo um pouco dessas tarefas diárias, do dia a dia, e facilitar a vida de todo mundo. Olhando um pouco mais profundamente sobre isso, é comum das famílias o marido trabalhar, né? Hoje muitas mulheres trabalham, mas às vezes essa mulher especificamente não trabalha. Aí o marido tá trabalhando o dia inteiro, tem consulta do filho, tem consulta dela mesmo, tem que resolver alguma pendência, ela fica de mãos atadas, porque o marido tá trabalhando, não pode socorrer. Aí vai depender de outras situações. Então, isso facilita também na questão financeira, porque se ela depende de motorista de aplicativo, vai interferir financeiramente também. E isso, se ela dirige, vai poder auxiliar para não pagar um pouquinho a mais. E tudo isso traz como resultado uma situação onde o marido acaba não apoiando a esposa, né? E isso atrapalha o âmbito familiar como um todo. Agora, Maico, tem muitos maridos, a gente está mencionando alguns motivos que o marido tende a fazer isso. Mas existe aquele marido também que não tem motivo específico nenhum. Ele simplesmente se acomoda porque ele é mais tranquilo e não apoia a esposa, ele não vê essa necessidade, né? Ele não dá um passo de motivar, de incentivar. Ele simplesmente não tem nada contra, mas também não toma nenhuma ação para poder ajudar ela a dar o próximo passo, a dirigir. Enfim, são alguns tipos que nós citamos aqui, né? Nesse caso, como que a esposa tem que agir nesse caso? Qual que é o passo que ela tem que tomar? Bom, se ele é uma pessoa neutra e não dá o apoio, mas também não oferece resistência, mas não dá o apoio, ela pode tentar desenvolver o diálogo para ver se consegue obter o apoio desse marido. Porque, evidencialmente, sempre a mulher vai tentar querer ter o apoio, não por via de regra, sempre vai existir as exceções, mas na grande maioria toda mulher se sente bem quando ela tem o apoio do marido. Isso é fato. E se a mulher sente que o marido tem uma neutralidade ali, não apoia, não atrapalha e não apoia, não incentiva, ela pode tentar motivar e extrair o apoio do marido através de um diálogo. Você citou como fazer nessa última situação em específico, né? E como que a pessoa tem que agir nas outras situações que você citou anteriormente? Por exemplo, se a mulher ela já pisou na bola com o marido e ela teve a quebra de confiança, e pela quebra de confiança, consequência da atitude dela, ela hoje não tem o apoio do marido, então tem que ser desenvolvido um diálogo ali, onde a esposa, que evidencialmente pisou na bola,
ela precisa assumir essa responsabilidade, porque a realidade é essa. Se você vacilou com o seu marido em algum momento e hoje você requer da confiança dele, do apoio dele, e ele não te apoia por um erro que você teve, então você tem que retratar essa situação. Fala, eu sei que eu errei naquela determinada situação, eu sei que nós conversamos, era para ser feito desse jeito e de repente eu fiz diferente, ou eu me comprometi verbalmente, mas eu não cumpri, eu não agi de acordo com o meu comprometimento que eu tinha que ter de ação naquela situação, e assumir a sua responsabilidade, o seu erro perante aquela situação e pedir como se fosse mais um voto de confiança, porque dessa forma o marido tende então ver que realmente existe uma sinceridade naquilo que você está falando e tentar sim te ajudar através do apoio. Isso é interessante porque o marido não é inimigo dela, né? Na verdade é uma pessoa de extrema importância na vida dela, é a pessoa mais importante, vamos dizer assim, tanto que ela precisa do apoio, né? E num diálogo franco e pedir uma nova oportunidade, é muito válido isso, né? Pedir uma chance, ó, eu sei que eu falhei, então uma nova oportunidade que você me der, eu vou fazer da melhor forma possível, né? Porque o apoio dele vai motivar ela, né? Mas muitas vezes o próprio marido não enxerga todo esse poder que ele tem, né? O apoio dele de estar junto ali. Mas um diálogo franco pode abrir portas, né? Pode abrir portas. Com certeza. Agora, vamos trocar na segunda situação aí, vamos trocar de perfil. Se a mulher encontra-se num relacionamento onde nunca houve a confiança... Eu acredito que é uma dúvida aí, né? Porque citou quando perdeu-se a confiança, mas e se já entrou numa situação que nem tem confiança? Sim. Aí algumas pessoas podem até questionar, né? Mas existe isso? Existe você entrar num relacionamento onde já não existe confiança? Sim, existe. Quando você encontra pessoas que trazem traumas de relacionamentos anteriores, traições, a pessoa tende, se ela não conseguiu perdoar a situação para tocar uma vida dali para frente, ela arrasta todos aqueles problemas que ela vivenciou em relacionamentos anteriores para relacionamentos posteriores. Então a pessoa já tem um déficit de confiança porque a experiência de vida dela, o jeito que ela enxerga a situação, faz com que ela não consiga confiar no seu cônjuge atual, apesar dessa pessoa não dar nenhum motivo. Então se você entra num relacionamento que já não tem confiança por situações, por traumas vividos anteriores, aí a situação é um pouco mais delicada, né? Muito mais delicado, porque como que você vai conseguir extrair uma confiança se a pessoa que está com você não confia em ninguém mais pela situação que ela viveu? Essa pessoa, no caso, precisa de ajuda, precisa procurar ajuda de especialistas, profissionais para conseguir resolver esses problemas do passado que estão hoje interferindo no presente. Inclusive hoje tem terapias de casais, né, que pode tentar de alguma forma restabelecer isso. Com certeza. Sim, muitas vezes o marido também, ele não enxerga também o benefício dela dirigir. A gente já citou isso, é importante frisar novamente, porque muitas vezes ele olha só o lado do que pode acontecer. Por exemplo, você tem ciúme, ela vai ter liberdade, né? Ela vai ter independência, e aí? Mas tem todo o lado do benefício que ele não enxerga, e cabe à esposa, amorosamente, mostrar isso pra ele, né? Olha, eu vou poder te ajudar nisso, naquilo, porque quando a mulher não dirige, tende a sobrecarregar. Eu vejo isso no meu caso, né? A minha esposa, ela tirou recentemente a carta, tá nesse processo de adaptação, e eu percebo quanto que ocupa de tempo meu para fazer coisas simples que ela poderia fazer, né? Ela tem meu apoio para dirigir, eu apoio muito ela, incentivo, e inclusive o primeiro passo para ela tirar a carta, quem deu fui eu, né? Eu falei, você vai tirar a carta. Eu fui atrás, né? E ela conseguiu tirar a carta, enfim, tá nesse processo agora de confiança, né? Então hoje eu vejo os benefícios que me traz o simples fato dela poder levar um filho no médico, né? Fora na segurança, porque o marido consciente, ele vai pensar na segurança. É muito mais seguro buscar um filho na escola e levar de carro do que andar a pé, né? Com certeza. Ainda mais no Brasil a gente vê esses casos que roubam crianças, chega um carro, encosta com 2, 3 pessoas, pega a criança ali na rua da mãe e foge. Enfim, é segurança. Dirigir carro é segurança também, não é só conforto e praticidade.
de emergência também, no eventual emergência, pegar um filho, correr para o hospital, um parente, né, uma mãe, uma sogra, um sogro, enfim. Então são vários benefícios que a mulher pode sentar e conversar com o seu marido, um diálogo franco, quanto que ela poderia estar ajudando ele, porque às vezes o marido olha só o benefício que ela vai ter, mas não enxerga os benefícios que ele vai ter, e isso é importante, ela frisar e mostrar esse benefício. E nos casos de proteção, porque tem maridos que têm ou proteção quanto ao carro, né? Às vezes tem uma paixão ali pelo carro, de estragar o carro, ou na questão de proteção quanto à própria esposa, quanto à própria mulher, por medo dela se envolver em algum acidente, se machucar. Ele tem esse medo. Como que a mulher faz nessa situação? Se ele tem esse medo, essa barreira, e não incentiva, não apoia, por conta desse estilo de proteção, desses dois estilos de proteção? Olha, se a proteção for por causa do carro, por exemplo, o carro é meu, eu não quero, não que ele fale isso explicitamente, mas as atitudes demonstrem dessa forma. Eu não quero que você dirija o carro porque eu tenho medo de você estragar o carro. É uma situação. Nesse caso, a esposa, ela tem, na minha visão, dois caminhos. Ela pode ou assumir, tentar, através de um diálogo, assumir a responsabilidade de tudo que possa vir a acontecer com o carro, caso aconteça alguma coisa, só para que ele se sinta confiante naquilo que você está trazendo, mas tem que ser íntegro, tem que ser verdadeiro. Não, qual que é o problema? O problema realmente é esse? Não, se isso acontecer, então eu vou trabalhar, eu vou cuidar, como se fosse meu, porque é nosso, etc, etc. Ela tem que chamar a responsabilidade, porque, convenhamos, ninguém se sentiria confortável em emprestar um carro para qualquer pessoa que fosse, não se responsabilizasse por eventuais danos que pudesse vir a acontecer por você estar emprestando. Porque quando você, de certa forma, está emprestando, você está ajudando uma outra pessoa. E quando você está ajudando, o que você menos espera receber em troca é um prejuízo. Então, quando você assume essa responsabilidade explicitamente, de forma íntegra, é um caminho. O segundo caminho, quando isso não é uma realidade, quando isso não pode ser desenrolado dessa forma, comprar o próprio carro. Talvez algumas pessoas pensem, puxa, mas comprar um carro é tão caro. Depende, né? Se eu perguntar pra você quanto custa uma casa, o que você vai me responder? Depende aonde, que jeito da casa. Depende. Tem casas de 80 mil, 90 mil, casas usadas, às vezes precisando de reforma, mas tem casa de milhões e milhões de reais. Então um carro, depende. É lógico que se você for visar um carro novo, um carro 0 km, um carro seminovo, sim, vai ser bem mais caro do que as versões mais baratas, mas você encontra carro por preços de moto. Por exemplo, tem carro que você encontra em bom estado, com documentação, tudo certinho, uma faixa de 5 mil reais, 6 mil reais, que é um bom começo, para que você não precise. Tem até mais barato que isso, mas é uma opção, você comprar o carro e não depender necessariamente do veículo do seu cônjuge, do seu parceiro. Agora, se a proteção ela acontece por causa da própria pessoa em si, pode ser que esse marido em algum momento ele vivenciou, presenciou, causou, viveu algum trauma. Às vezes perdeu um ente querido num acidente de trânsito, alguma coisa assim. Então a pessoa tem aquele vínculo de que trânsito, perigoso, perdi alguém, enfim, é doloroso. E nesse instinto de proteção, ele não te apoia em dirigir. E se isso é uma realidade, cabe você entender e, em cima de entender isso, dialogar com ele. Eu sei que é perigoso, eu sei que existem os riscos, mas o que não é perigoso nessa vida? E desenvolver, através de um diálogo, a confiança, porque se ele mesmo dirige, ele mesmo é uma prova de que é possível você dirigir de formas N's diferentes. Eu posso ser um motorista super agressivo, eu posso ser um motorista mediano, eu posso ser um motorista bem conservador. Tudo vai depender de como eu domino a máquina. Não é a máquina que me leva aos lugares. É, na verdade, a gente que conduz a máquina. Por exemplo, como eu dei bastante aulas de moto já, tem muitas pessoas que tiram só a carta de carro porque tem medo de tirar de moto e dizem que dirigir moto
é perigoso, moto é perigoso, moto é perigoso. Mas a moto em si não é perigosa. O que é perigoso? É o motorista que está em cima da moto, como conduz. É claro que numa situação de uma colisão, o motorista da moto ele está muito mais exposto. Mas a forma como se conduz a moto representa muito sobre a questão de perigo quando você analisa, por exemplo, o trânsito, ou seja com moto ou seja com carro. Então é a forma com que você conduz que vai te expor mais ou menos a um perigo, a um trauma, a um acidente. Mas é lógico entender que você pode estar simplesmente parado num semáforo e haver uma colisão traseira. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. E se o medo do marido for realmente a questão financeira, né? Mais a questão financeira, porque você dirigindo no trânsito dificilmente tende a causar morte. A gente vê mais em rodovias, né? Mas você dirigindo no trânsito, por ser velocidade controlada, então risco de morte, principalmente por quem está dirigindo o carro, é bem menor. Mais a questão financeira. Uma dica, talvez, seria um seguro, né? A mulher, vamos supor, se ele não tem seguro do carro, por algum motivo, ela buscar meios, fazer alguma conta, olha, eu vou diminuir aqui, apertar aqui, pra gente pagar um seguro do carro, né? Isso é válido, Mike? É válido, com certeza. É mais uma carta na manga que se tem ali para tratar essas situações de não apoio no sentido de proteção, né? Porque você tem um seguro. Então a gente vê que basicamente quando se quer obter o apoio do marido, tudo se resume a uma palavra que eu estou observando e você vai me confirmar. A palavra diálogo. Então basicamente, para conseguir se ter esse apoio, entre a palavra diálogo no caso. Diálogo, sim. É um grande começo. Mas não é necessariamente a solução para todos os problemas, porque a gente sabe que em alguns casos específicos o marido não quer saber. Se é uma pessoa possessiva, ele te proíbe. Veja bem, a questão aqui é apoio. A esposa precisa do apoio, mas se o marido proíbe, ele vamos dizer assim, um comandante taxativo, ele está te proibindo, é muito difícil que com o diálogo se resolva, porque são situações mais delicadas, mais profundas. Mas na questão do apoio, com o diálogo é um bom caminho para que se resolva todas essas situações onde o marido não apoia a esposa. A gente tratou aqui alguns pontos específicos falando a respeito desse diálogo que é tão importante ter com o marido para ter o apoio dele, né? E quando isso acontece, quando esse apoio ele se torna real, suponhamos que ela saia para o trânsito e acabe causando um incidente, vamos dizer assim. Lembrando do diálogo, da conversa, ela pediu confiança, né, para ele confiar nela. Mas caso ela saia e pro trânsito e aconteça um incidente, e aí? No caso, ela tem que desistir de continuar tentando ou ela tem que persistir na tentativa? No diálogo franco que aconteceu, se ficou acordado que no caso de uma eventualidade, um incidente ali causado pela esposa, ela ficaria responsável em assumir as responsabilidades, porque a falta de apoio era por causa do carro. Cabe à mulher sim entender e cumprir com o que ela falou, só que o imprevisto ele sobrevém a todos. Ninguém levanta da cama, abre os olhos e fala: nossa, hoje eu tô com uma vontade de causar um acidente. Então a pessoa que eventualmente causa um acidente, ela tem que entender que errar faz parte da trajetória evolutiva de qualquer ser humano, em qualquer processo de aprendizado. Enquanto a gente estava aprendendo a andar, obviamente ninguém levantou com alguns meses ou 1 ano de idade, levantou e já na primeira tentativa saiu caminhando e nunca caiu. E se nesse primeiro tombo essa criança concluísse: olha, nunca mais vou andar porque eu errei, de fato a pessoa não andaria nunca mais. Mas não é assim que acontece. A gente tem que entender que acidentes eles podem acontecer, porque o imprevisto ele faz parte, e a gente só tem que tentar trabalhar ao máximo na preparação,
tudo aquilo que você tem dúvida na hora de executar, se você não sente segura em alguma coisa, você tem que procurar obter a informação que clareie o seu conhecimento sobre aquilo, para você, quando for executar, saber muito bem aquilo que você precisa realmente de fato fazer para tentar prevenir qualquer tipo de acidente. Mas mesmo você estando preparada, não significa que você vai estar livre de um acidente, porque o acidente acontece não só com iniciantes. Muito pelo contrário, a maioria dos acidentes acontecem com pessoas que já não são iniciantes, que é a grande maioria que está no trânsito. Então, cabe a persistência. Nunca desista. Persista. É válido a mulher, para conseguir obter esse apoio, conversar com o marido e falar para ele acompanhar ela durante o começo, até ele adquirir confiança nela? É válido? Boa pergunta. A resposta é não. Não por quê? Na realidade vai depender. Se a oferta da esposa em querer o marido do lado for por causa apenas dele desenvolver um apoio, uma confiança nela, não. Ela não deve ofertar isso como um condicionante. Agora, se ela faz essa oferta porque ela não se sente capacitada, a gente precisa deixar muito bem claro que as chances são que o marido vai atrapalhar e prejudicar ainda mais o desenvolvimento dessa motorista. Se ela tem uma base que ela construiu a partir de um bom aprendizado, uma boa instrução que ela teve, ela tem que desenvolver sozinha, porque já foi comprovado, já foi estudado que o marido ele mais atrapalha do que ajuda, porque não tem, a gente citou isso em outros episódios, o marido não tem as técnicas para expor o conhecimento, ele não sabe ensinar da forma correta, do jeito certo, e nem, porque uma coisa é você saber fazer, outra coisa é você saber ensinar aquilo que você sabe fazer. Porque quando a gente sabe fazer, muitos dos movimentos que a gente executa, ele já entrou para um modo automático, que é um modo mais avançado, onde você demanda quase nada ou nada de atenção do nosso cérebro para executar aquele movimento, porque já está no modo expert, já está no modo avançado. Então, certo que aquilo não exige tanta demanda de processamento intelectual daquilo que está sendo executado, aquilo passa batido, porque não é habitual aquela pessoa ficar prestando tanta atenção exatamente, milimetricamente, aquilo que ela faz e o porquê que ela faz e conseguir ensinar aquilo. Então não significa que a pessoa sabe dirigir, que ela sabe ensinar, porque são coisas totalmente diferentes. Saber executar não necessariamente você é um professor daquilo. E você acredita naquela frase que todo mundo diz, que nenhum motorista confia no outro, que isso pode atrapalhar no desenvolvimento dessa mulher? Sim, quando a gente está no volante, a gente confia nas nossas habilidades. Isso numa situação mais avançada. Não na situação inicial, né? Geralmente o condutor que está iniciando ali, ele tende a não confiar nas próprias habilidades, justamente pelo estado que ele se encontra de iniciante. Mas com o tempo ele vai conquistando essa confiança nele mesmo, na execução do que eles fazem. Mas os condutores que estão em situação de passageiro tendem a não confiar, porque o ponto de visão é diferente, a noção de espaço muda um pouco. Quando você está no banco do motorista, você tem uma noção de espaço sobre a lateral direita, sobre a lateral esquerda, só que quando você está no banco do passageiro, você tem outra visão, outro ponto de vista sobre a noção de espaço do lado direito, do lado esquerdo, que não é tão comum para aquele condutor que está sempre dirigindo. Então, se a pessoa se encontra ali na situação de, entre aspas, instrutor, sem os pedais, sem as técnicas de ensino, numa situação que coloca ele como responsável, entre aspas, e ele está em total desconforto, um mosquito que passa na frente é um motivo para desencadear uma avalanche. Uma gritaria. Uma avalanche. Uma avalanche. Desencadear uma gritaria ali. Você não viu o mosquito ali na frente? Então, pode provocar realmente isso. Sim. E toda aquela desconfiança vem à tona, né? Porque antes ele, eu não confio que ela vai dirigir, pode causar alguma coisa. A primeira coisa que acontece ele vai trazer tudo aquilo à tona. Então, realmente não é sábio levar ele junto, né?
Mas vamos supor, Michael, que nesse caso, que ela quer levar ele por segurança, quer ter ele do lado ali como segurança. Ó, você vai comigo, né? Segurança dela. Segurança dela, quer se sentir segura. Sim. Como ela não tá segura, é porque ela não tá totalmente preparada, né? Nesse caso, o que ela tem que fazer? O fato dela não estar segura não significa necessariamente que ela não está preparada, porque a segurança é o contrário da insegurança. A insegurança é porque aquela habilidade não se tornou um hábito. E como não é um hábito, você se sente inseguro porque você não se sente dominador de todas aquelas técnicas. Então, o primeiro passo é: esteja consciente de que você não vai se sentir segura antes de iniciar a sua execução, por mais conhecimento e clareza que você contraia. Porque, o exemplo de nadar, eu não sei nadar, eu quero aprender a nadar. Eu posso ler livros sobre como nadar melhor, eu posso participar de sessões com os melhores coaches em natação, eu posso participar de palestras sobre técnicas de mergulho, mas se eu nunca entrar na água, se eu nunca mergulhar, me pôr os pés no molhado, se eu não ir para o enfrentamento, para a execução, para a prática, eu nunca vou desenvolver, colocar tudo aquilo que eu aprendi em prática, e eu não vou desenvolver a minha segurança. Porque por mais que eu tive o acesso às informações mais claras, mais ricas e mais esclarecedoras possível, isso não substitui o fato de que eu nunca fui para o campo de batalha. Então eu vou estar inseguro mesmo, apesar do turbilhão de informações que eu contraí em aprender a nadar melhor. Quando que você consegue então se sentir um nadador mais confiante? Quando você une conhecimento e execução. E somente com a execução, aos poucos você vai vendo que você, nossa, realmente eu consigo. Olha como que essa técnica é eficaz. Realmente funciona. Nossa, olha, eu acreditava dessa forma, mas é só eu fazer isso que dá certo. Então aquela insegurança é desnecessária, porque se eu fizer isso aqui, vou resolver esse problema. Então, com a experiência, com o campo de batalha ali, com a prática, as inseguranças elas vão ficando de lado e vai trocando insegurança por confiança, porque a autoconfiança nada mais é do que o domínio daquilo que você consegue executar e você tem ciência que você é capaz. Aí entra a técnica do que você ensina, né? Da pessoa começar devagarinho, né? O primeiro passo, ela pega a chave, sente a chave na mão, anda em volta do carro, senta no carro, pega no volante, ajusta o carro como se fosse sair num dia. Depois, no outro dia, ela faz tudo isso, mas coloca o carro fora da garagem. Depois, no próximo dia, dá uma volta em volta do quarteirão. E gradativamente, aos pouquinhos, ela vai aumentando essa confiança dela, até o ponto que ela percebe que ela já está indo mais longe, né? Isso é muito mais eficaz do que colocar o marido do lado e vamos sair dirigindo, né? Com certeza. Imagina se eu estivesse contraído todas essas informações que eu citei sobre como nadar melhor, e na primeira exposição, na primeira sessão ali de mergulho, já me jogassem, ou já pulassem no meio do rio, fala um rio grande aí. Rio São Francisco. Do rio São Francisco, lá com 15 metros de profundidade, onde a margem está a tantos quilômetros de distância, o que ia acontecer? Eu já ia morrer afogado ali, apesar de saber, de ter tido todas as orientações possíveis, a minha primeira execução. Então, se eu tenho uma fobia de dirigir, de nadar, eu nunca nadei, estou num processo de enfrentamento, apesar de todo acesso à informação, todo o conhecimento de como as coisas devem ser executadas, a minha primeira exposição pode ser molhar o pezinho lá na água. Depois, até a canela, até o joelho, no outro dia vai até a barriga, o umbigo, e aos poucos faz ali o primeiro mergulho, onde está raso, onde você se sente seguro. Então é justamente isso, é uma exposição gradual. Só que para quem já sabe dirigir, para quem já sabe nadar, muitas vezes é tedioso e inconsistente na visão de quem está vendo que aquele processo é necessário. E um grito,
muda todo o contexto, muda todo o cenário, bloqueia. Por isso que o marido não é uma peça fundamental, essencial e nem indicada nessa situação de enfrentamento. Você tem que ter acesso à informação e fazer uma exposição gradual, consciente e detalhada de tudo que você precisa fazer para conseguir vencer e não necessariamente ter o marido como um ponto de segurança para você. Interessante, mas mudando um pouquinho, mantendo no mesmo assunto. O apoio do marido é o fator determinante para essa mulher dirigir? Ou seja, se ele não apoiar, ela não dirige? Boa pergunta. Muito boa. A resposta é não. O apoio é algo que todos nós queremos ter. Porque a gente... É natural do ser humano você querer se sentir apoiado nas decisões que você toma. É bom, né? É gostoso. Quem não gosta? É verdade. Qualquer coisa que você... Fortalece, né? Decidir para sua vida. E você tem o apoio, principalmente das pessoas que te amam, que você ama, é muito importante para nós. É muito gostoso, é satisfatório. Você se sente um pouco mais segura, porque afinal de contas você está apoiada. Mas, definitivamente, o apoio ele não é um fator determinante. Porque eu já citei essa frase e eu gosto muito de usar ela. E é o seguinte: se você quiser e ninguém mais quiser, todo mundo está contra você. E você é a única pessoa que quer, você consegue. Sem sombra de dúvidas. Agora, se todo mundo quiser que você queira e você é a única pessoa que não quer, você não vai conseguir. Por mais que seja interessante, seja importante, mas se você não quiser, você não vai conseguir. E nós já atendemos casos das duas formas, dos dois perfis no processo de habilitação. E isso é muito evidente para nós. Quando a pessoa quer, ela está determinada, não interessa se ela tem apoio ou não. Ela faz, ela pega e faz. Então, se você tem o apoio do seu marido, parabéns, que bom. Se você consegue contrair esse apoio do seu marido, maravilha. Com o diálogo isso é possível? Fantástico. Faça, utilize. Mas se de uma vez por todas você não tem o apoio do seu marido, isso não é a desculpa que vai te fazer não dirigir esse carro. Não é, definitivamente não é. Porque com o apoio é bom, mas sem o apoio é possível. Você só tem que estar consciente daquilo que você quer, o que você vai executar, como você vai executar e fazer, colocar em ação. Ah, Maicon, mas ele não me apoia, mas o carro é dele. Boa pergunta. Aí você tem que dar um jeito de comprar o seu carro, mas se ele faz essa divisão, o carro é dele, não é nosso, não é seu, é dele, você precisa comprar o seu carro, por mais barato que seja um Fusca. Tem Fusca, eu já tive um Fusca, que eu paguei R$1.500 no Fusca, que tinha documento, tinha tudo. É um Fusca. Aí muitas pessoas pensam, né? Poxa, mas um Fusca? Misericórdia. Isso é crença limitante. O que é mais gostoso? Você ir daqui no centro de ônibus, a pé ou de Fusca? O que é melhor? Você ir dirigindo, você ter um carro, uma locomoção, você vai a hora que você quer, volta a hora que você precisa. Pode fazer as compras, trazer um monte de sacolinha dentro ali, não tem problema. É um carro, tá entendendo? Então, reserva um dinheirinho e compra o seu, mas executa, mesmo sem o apoio. Vai ser mais difícil a caminhada? Com certeza, mas esteja determinada, esteja consciente de que o apoio das pessoas não são determinantes. E uma dica, esteja próximo de pessoas, se aproximem de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Se una com pessoas que lutem as mesmas guerras que você luta. Porque quando você vê que você não está sozinha nessa situação de dificuldade que você enfrenta, é engraçado, mas é como se você ganhasse muito mais força, você tem muito mais energia, porque você sabe que você não está sozinha. Porque aquela sensação de singularidade, isso acontece comigo, porque eu sou o único floquinho de neve que enfrenta essas dificuldades. Sabe, essa questão de você ser a única, a peça diferente
de uma forma ou de outra te enfraquece, mas quando você vê que você tem pessoas que estão na mesma situação que você, que está na mesma luta, na mesma vibe, no mesmo enfrentamento, isso te fortalece, porque você sabe que você não está sozinho. Então, lembrando sempre, você é a média das 5 pessoas que você mais convive próximo. E quando eu falo próximo, não é no sentido físico, é no sentido intelectual. Se eu leio um livro de um autor que eu gosto, eu estou próximo da intelectualidade que ele tem através da leitura do livro que eu faço. Então, sempre se associe com as pessoas que vão te levar para cima e fazer com que você consiga realizar e vencer as vitórias que você crava para a sua vida. Lembrei agora de uma frase de Abraham Lincoln, né? Ele fala que quando a gente quer, já metade do caminho está andado, né? Isso é verdade. Que você mencionou, a frase que você mencionou é verdadeira. Quando a gente quer, a gente vai dar um jeito. Quando a gente quer, metade do caminho está percorrido. Isso é muito importante, a gente primeiramente quer. Se você quer, então lute por isso, né? Procure os meios, as vias. Nós devemos lembrar que nós somos feitos para a excelência, né? Não existe ser humano maior ou menor que ninguém. Deus criou todos iguais. O sol nasce e brilha para todos. Todos são iguais. A excelência está no nosso código genético. Uma vez eu ouvi isso, eu nunca mais esqueci, né? Está em nós. Nós temos a capacidade, a possibilidade de fazer acontecer. Só depende da gente acreditar mais em nós e executar as técnicas como elas devem ser feitas, né? E nós devemos lembrar que só o fato de nós estarmos aqui é um combinado de fatores maravilhosos, né? Se a gente parar para pensar que nosso pai, nossa mãe lá atrás não tivesse se envolvido, nós não estaríamos aqui. Se a gente voltar mais um pouquinho, nossos avós não tivessem se envolvido, nós não estaríamos aqui. Então, se o nosso espermatozoide, o embrião lá, não tivesse vencido todos os outros, nós não estaríamos aqui. Se aquele dia nossa mãe não tivesse fértil, nós não estaríamos aqui. Então, são tantos fatores que não dependiam de nós, nos trouxe até aqui, né? Por que os fatores que dependem de nós, que está no nosso controle, na nossa capacidade, nós vamos simplesmente dizer eu não sou capaz, né? Então nós somos capazes sim de persuadir o marido a nos apoiar, né? Uma esposa precisa do apoio, e se ele não apoiar, não se apoie nisso como principal fator, mas lute. Se não tem um carro, compre um carro, existem alternativas, né? Minha técnica não está afinada, eu tenho insegurança, não tenho medo. Busque afinar essa técnica, essa segurança, sua autoconfiança para ir preparado. A verdade é que, na verdade, não existe motivos válidos uma mulher que sonha dirigir e não consegue dirigir. Só depende dela. Sim, para quem está com dificuldades nas técnicas, a gente tem até o Descomplicando, né? Uma outra lista de conteúdos que a gente desenvolve nesse sentido, de ajudar as pessoas de fato a entender a execução das técnicas, como que elas devem reagir em situações específicas lidando com o carro. Então, tá aí, é só consumir o conteúdo, fazer um planejamento e pôr em prática. E outra, nós mulheres já vencemos tantas barreiras, né, no nosso dia a dia, na nossa história. Por que não vencer mais essa barreira de conseguir a direção, independente de apoio, com apoio, dirigir, de fato? Sim, não vai muito longe, né? Se a gente ir para algumas décadas atrás, era muito comum não se ver mulheres dirigindo. Exatamente. O público era totalmente masculino. Você entrava numa autoescola, os alunos que tinham, os instrutores davam aula só para homem. Então a gente vê que as mulheres cada dia mais têm conquistado o seu espaço. Não só de dirigir, mas também de dar aula, né? Sim, por exemplo. Exato. E mulheres ensinando homens. Então você vê toda essa questão do preconceito. A mulher é menos capaz que o homem. É mentira. É só uma questão de dedicação, né? Sim, e é contraintuitivo se a gente parar para pensar por que tantas mulheres, o maior número de mulheres que não dirigem, das pessoas que não dirigem são mulheres, né? Quando na verdade a mulher é a mais cautelosa, é a que menos causa acidente no trânsito. Exatamente. É a mais responsiva no trânsito. Na verdade, deveria ser o contrário, né? Quem deveria ter mais medo de ser bloqueado seria o homem, porque o homem que é mais largado no trânsito causa mais acidente, né? É um ponto interessante isso. Sim. Que as mulheres são muito responsivas. Tende a não acontecer acidente. Geralmente, quando a gente vai comprar um carro, quando fala assim, ó, carro de mulher. Por quê?
Porque sempre é mais cuidado. Geralmente esse carro não teve acidente do que o carro do homem, né? Porque o homem às vezes já bateu, às vezes de querer, eu vou dirigir um pouco, tô com pressa, não presta atenção em nada, só pensa na pressa, não Sim. presta atenção em mais nada. Então o carro de mulher sempre é mais cuidado. Isso tem uma aplicação científica que a gente pode abordar no outro podcast, Marco. Abrangendo exatamente por que existe essa diferença entre a mulher ser muito mais eficiente no trânsito do que o homem, de não causar o carro dela ser mais conservado, não tem risco, não tem batida, não tem isso e aquilo. Por quê? Ela dirige muito mais segura, de uma forma que o homem, eu digo, né, às vezes deveria até aprender com a mulher sua forma de dirigir, né? Então isso é um ponto importante para as mulheres, para a própria autoconfiança delas, né? Saber que realmente elas são mais eficientes no trânsito. A gente pode trazer, porque tem uma explicação científica a respeito disso, a gente pode abranger no outro podcast, que fala que em determinadas situações a mulher usa um determinado lado do cérebro e ela acaba sendo mais eficiente. Em outras situações ela usa as duas partes e o homem não, né? É interessante isso. Chegamos assim ao fim de mais um podcast com tantas informações valiosas para ajudar as mulheres que estão aí bloqueadas e precisam do apoio do marido, né? Elas conseguirem esse apoio ou não. A gente vimos aqui que não necessariamente esse apoio é o principal, né? Agradecemos a atenção de todos os nossos ouvintes. Se vocês gostaram desse conteúdo, se foi de valor, se te trouxe, agregou algum valor, por favor, comente nas nossas redes sociais, compartilhe, deixe seu comentário, dá um like e dá sugestão também de conteúdo, porque pode virar um podcast aqui e a gente pode trazer assuntos valiosos que pode te ajudar de alguma forma, né? Muito obrigado pela audiência de todos. Eu sou o Del de Paula. Eu sou Jennifer Zoelli. Eu sou o Michael Martinez.